Então, pessoal, hoje é a penúltima aula do Giovanni, né? Ele vai continuar com a aula do Python. Na aula de amanhã é a última aula de Python, basicamente, e aí a gente vai começar a tratar de problemas de física usando técnicas computacionais, tá? E aí, ao longo dessa disciplina e ao longo dos assuntos que nós fomos tratando, né, de física usando técnicas computacionais, o Giovanni vai estar acompanhando, né, e vai estar ajudando aí a gente a implementar vários problemas em Python. Não é isso, Giovanni? Uhum. Então vamos lá, vou passar a palavra para o Giovanni. Pode começar com sua aula, Giovanni. Bom, então, aula passada a gente viu aí um pouco do NumPy, né? O finalzinho ali dos arranjos unidimensionais, como usar a função nparrange para criar uma sequência. A gente viu também o linspace, que é uma função que acho que tem no MATLAB também. E aí a gente ficou de ver uns exercícios aqui, né? Hoje para depois dos exercícios a gente vai. Eu tinha falado que a gente ia fazer uns exercícios, né, que a gente já tinha feito antes, só que foi bem rápido, não deu muito tempo. E a gente ia refazer eles usando o NumPy dessa vez. Depois disso a gente ia começar a ver aí ó, já o básico para construir as matrizes, né, para terminar. Mas antes disso a gente também vai ver hoje ainda, acho que dá tempo de mostrar o básico do Matplotlib, né, para a gente aprender a plotar uns gráficos aí de funções de uma variável. Mas antes vamos fazer esses exercícios. Tá, então o primeiro exercício que eu coloquei aqui, né, é para escrever um programa, né, que printe todos os números de 1 a 20, escrevendo se eles são ímpares ou pares, dessa forma, né, então o output ia ficar assim, 1 é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar, até o 20. E aí eu coloquei aqui, né, umas dicas como a gente ia fazer isso. E as dicas que eu coloquei aqui, né? A gente utilizaria aí a função nparrange, né? A função do NumPy arrange para criar um arranjo com os inteiros, né? De 1 a 20. Depois a gente usa um loop for para iterar sobre todos esses elementos dessa lista. E a gente usa aí depois um if dentro desse loop para estabelecer uma condicional, né? Para ver se o número é par ou não. E se ele for par, a gente escreve lá, né? Printa o número e escreve par. Se não for, a gente usa o else, escreve né, é ímpar. E a maneira como a gente ia descobrir aí, né, se o número é par ou ímpar, seria através do resto da divisão, né, usando o operador de resto de divisão. Então a gente divide aí um elemento da lista por 2, por exemplo. Se o resto de divisão for 0, então a gente sabe que o número é par. Se não for, se for qualquer outra coisa além de 0, então não é par. E a gente já pode passar para o else, né, a outra condição. Então, vamos começar aqui, né? Já está com o Spider aberto aí? Estou com o meu Spider aberto aqui, pronto para fazer o exercício. Então, beleza. Vou fazer o começo aqui, aí vou deixando, você indo fazendo aí, qualquer dúvida a gente vai resolvendo aí. Tá. Então, primeira coisa, a gente importa o NumPy, né, como a gente fez lá, aula passada. A gente importa o NumPy como NP, que é uma abreviação, né, para facilitar. E aí, a gente vai criar aí um arranjo, né, uma lista. Eu vou, sei lá, vou chamar de A aqui, né, que vai ser uma lista com inteiros. E aí a gente usa aqui np arrange. E como a gente quer que tenha os números do 1 até o 20, a gente coloca aqui 1,21, né, ou 20 mais 1 para a gente parar, porque o arrange ele funciona igual a função range lá, né? É bem similar à função range do Python, exceto que pode ter reais dentro dos argumentos, mas ele para sempre um antes do final. Daí eu vou colocar aqui, né? A gente faria um for aqui. Dentro desse for, a gente ia checar alguma coisa, né? A gente coloca um if para ver se o número é par. Vou pôr aqui if o número. Nossa, mas calma, deixa eu comentar aqui, fica melhor.
Se o número for par, a gente usa o comando print aqui, né? Aí dentro do print a gente ia printar aqui o número. Tá, daqui para baixo eu vou deixar só a lógica por trás do negócio e depois a gente põe aí como que faz exatamente. E a gente pode printar duas variáveis, né, no comando print. Então aqui seria o número e aqui seria falando que é par, né, uma string escrevendo que é par. Caso não seja par, a gente já, se for qualquer outra coisa além de par, a gente sabe que é ímpar já, né, porque então eu só posso printar aqui, né, um número que vai ser aí um elemento da lista, né? E aí a gente escreve ímpar. E aí a gente vai ter um output dessa forma aqui, né, que eu tinha mostrado aqui. Bom, vou dar um tempo aí para tentar fazer isso aí. Se tiver alguma dúvida aí, pode falar. Tá. Deixa eu só terminar de pegar o código que você colocou aqui. Você já colocou quase metade do código na tela, né? Então, aqui, tipo, daqui para baixo, assim, não é exatamente o código, né? Só uma lógica por trás, que não, por exemplo, essa variável número aqui não existe, o for aqui não tem. Mas basicamente essas duas linhas aqui primeiras, né, vão ser exatamente do jeito que está aí. Opa. Aqui. Oi? Aqui, pode falar. Então, essas duas primeiras linhas vão ser exatamente do jeito que estão aí, né? As duas primeiras linhas do código que vai fazer isso. Isso aqui é só, vou até comentar isso aqui. Isso aqui é só a lógica por trás. Né? A gente bota um for aí. Como você acha que a gente colocaria esse for para fazer um loop em todos os elementos dessa lista? O for seria para dividir cada elemento por 2, não é isso? Isso seria no if, né? Que é a condicional para checar se é par. O for seria para a gente olhar elemento por elemento. Então seria for aí A. A? Isso. Que tem que checar a variável A, não é? Isso, a gente está criando um A para cada número de 1 até 21. Até 20, no caso, né? Isso. Mas a gente faz um loop, a gente faz um loop dentro da lista A, mas utilizando uma outra variável como, sei lá, como pivô. Então, por exemplo, a gente poderia colocar for, sei lá, x in, aí põe o A. Então aí o x vai ser avaliado, como tem 20 elementos nessa lista, dentro desse loop ele vai ser avaliado 20 vezes, valendo, começando do elemento número 0 até o elemento número 19 da lista. E aí aqui dentro a gente faria o código. Mas o A vai dentro do for mesmo. Aqui só que no final. Para x igual a A, aí eu tenho que fazer que x igual a A. Aí pega esse A no if e divide por 2. Não, eu ponho o A. Peraí. Vou na linha de baixo, põe A porcentagem 2, não é isso? Isso. Porcentagem Você 2. não quer. Como. Acho que. Pera aí. Acho que como só tem você aqui, você não quer compartilhar a tela? Aí a gente faz aí no seu. Pode ser. Tá vendo aí, né? Tô. Tá, aí tem aqui o for para x em A, né? Aí na linha de baixo, A dividido por 2. O A dividido por 2 é a condição, né? Que a gente vai checar. Ele vai fazer parte da condição.
Quem faz a condicional é o if. Então, o A porcentagem 2 está certo, é a porcentagem 2 mesmo, que é para checar o resto da divisão. Mas ele vai dentro do if, né? Ele é a condição do if, na verdade. Ele vai na mesma linha que o if. Tá. Tá como comentário que eu digitei tudo depois da... Tá, pode apagar esse comentário aí, eu tinha colocado só para... O igual é duplo aqui ou não? É duplo, exatamente, porque a gente tá fazendo a comparação. O igual a 0. Então, print número é par. Ó, calma. Ali, ó, o if, ele tem que estar indentado ali, né? Porque o for já tem uma indentação, né, do for, porque o for é um... Acho que você deu 2 tabs ali no for, né? Acho que sim. Então aí seria, você dá um tab só. Sim. Aqui? Isso. Agora põe um if, como o if está dentro do for, ele vai estar um tab para frente do for. Tá. Isso. E aí tem uns 2 pontos ali no final do if, que vai simbolizar que a gente está começando o que vai acontecer caso a condição a porcentagem 2 igual a 0 seja verdade. Como o print também está dentro do if, também vai ter um tab. Eu sei que é bastante tab, mas Aham, a editação do código. Tranquilo. Daniel, tem como você aumentar a fonte, por favor? Tá. Já estou um pouco velhinho para conseguir enxergar esse tamanho. Só fala se eu tô no lugar certo aqui, Giovanni. Aí, no editor, se aí não me engano. mesmo. Aí mesmo onde está ali, ó, lá embaixo. Não, lá onde estava mesmo, não. Eu Na acho. aparência. Tamanho, Isso. Tamanho. colocar 20. Pronto, agora eu enxergo. E depois vai melhorar esse tamanho de fonte. Maravilha. Obrigado. Que isso? Certo, agora tem que... A gente printaria, né, o elemento que está sendo analisado. Ali é outra coisa, na verdade. Dentro do if, a gente colocou ali o A, né? A gente colocou o A porcentagem 2. Tá certo no sentido de que a gente vai dividir o A, só que o A, na verdade, é a lista inteira, né? São todos os números. Então a gente cometeu esse erro ali de colocar só o A. Teria que abrir o colchetes aí depois do A, Colocar entre o A e a list porcentagem. Não, depois do A. do A. E antes da porcentagem. Aí, abre o colchetes, Tá? põe o X e fecha. Isso aí vai estar falando pro Python, né, que o if é para analisar se o resto da divisão do elemento número x da lista A por 2 é zero. Se a gente deixasse só o A ali, sem especificar o colchete x, ele faria uma divisão aí da lista inteira, né, por 2. Se qualquer elemento não tivesse essa divisão zero por 2, ele ia dar como falso. Tá. Então, com X aqui de sintaxe inválida, coloquei alguma coisa errada? Não tem aquele espaço ali, né, entre o A e o ponto, e é um R só também. Não tem um espaço entre A e o ponto Isso ali, ó, NP ponto, aí tem um espaço. desse espaço. Aí. Tô dando sintaxe inválida. Faz assim, ó, apaga esse print aí, rapidão. Tenta rodar o código, assim. Ele não vai plotar nada, nem escrever nada, mas Inválida. sintaxe inválida. Aqui é 2 pontos ou ponto e vírgula? Ah, tá, verdade, eu não vi. Tem os dois, não tem 2 pontos aí, né, no final do arrange.
A gente está definindo a variável aí só. Beleza, tem outro erro também que a gente cometeu aqui, desculpa, o for não era para estar indentado ali. Eu falei para indentar, mas o for, na verdade, ele estaria indentado se ele estivesse dentro de alguma outra coisa. Então, puxa para trás. Isso, puxa ele para trás, apaga o tab. Aí o if tem que estar um tab à frente do for só. Pode apagar todo esse espaço aí e dar um tab para... Se quiser tirar aquela linha sobrando ali também. Mas isso aí é só por... Pode ter, deixar ali uma linha vazia e tal, mas... Agora o erro é aqui embaixo mesmo que não tem nada. Print. Uhum. Aí a gente vai printar o número que está sendo analisado, certo? Coloca aqui número, vírgula. Não, o número lá faz parte da lógica lá, né, do negócio. Quem que vai ser o número aí nesse... É o A. Isso, o A é a lista, que tem vários números. É o X. Isso, seria o A, aí o colchete X, né, para dizer que é o elemento X da lista A. Nossa, esse verdinho aqui me confunde tanto. Aí agora põe aqui número. Ali dentro do colchetes é o X, né? O X vai ser o índice que vai correr pela lista. Isso. Aí põe uma vírgula depois do colchete para indicar que você vai escrever outra variável. Número é par. Pronto. Tenta rodar agora para ver o que escreve. Ah, tá. Espera aí. Vai. Tenta ir ali no explorador de variáveis rapidão. Ali do lado onde está escrito uso. Tá, o que ele tá falando aí, ó, que tá dando um... Ele tá chegando, o X está chegando no índice 20, que não é compatível com o tamanho do arranjo. Ah, tá, acho que... Calma aí, deixa eu ver como que eu fiz aqui. Aqui tá falando que tem alguma coisa em módulo. Não, onde? Aqui, ó. File, aí dá onde está o arquivo. Linha 4, em módulo. Tem nada a ver? Não, esse módulo aí é o... acho que é algum módulo aí do NumPy, né? Porque esses pacotes são escritos em módulos e aí ele está indicando lá que o NumPy não está entendendo alguma coisa em algum módulo. Vamos fazer o seguinte, então, ao invés de fazer um loop em A ali no for, lá no for x em A, Uhum. aí no lugar do A, vamos colocar a função range, ou a range, se quiser, vamos colocar o range mesmo. Escreve range, aí abre o parênteses. E aí a gente põe aí, põe 1, né, para correr do 1 até o 21. Pô, peraí. Aí essa função de arrange vai ficar sem sentido aqui, não vai? Não porque a gente definiu a variável dentro dela. Você fala de cima, da linha 2? É. Não, porque a gente usou ela para definir a lista A, né? E a gente vai usar a lista A lá dentro para analisar os elementos. Mas é porque esse negócio de correr lá, é tipo for x em A, fazer um loop sem especificar um intervalo, às vezes não dá, dependendo do contexto, né? Eu realmente não sei o que deu aí, mas tipo, dependendo do contexto, não dá para iterar com
com os índices usando ela. Mas se a gente colocar aí de 1 até, colocando esse range, né, que é uma lista feita para isso. Na verdade, a gente vai por aí de 0 a 20, tá? Porque são os índices da lista, né? Porque lá a gente vai ter na lista A, vai ter o primeiro elemento vai ser 1, o segundo vai ser 2, o terceiro 3. Só que o primeiro elemento a gente viu lá nas listas que ele é nomeado como 0, né? Então, 1 vai ser o elemento de índice 0, o 2 vai ser o elemento de índice 1. Então, quando chegar lá no 20, vai ser o elemento de índice 19. Só que como a gente sabe que o range para 1 antes, ali tem que colocar 20, né? 0 a 20. E aqui substitui esse A pelo range. Não, aí pode deixar o A mesmo. Só dentro do for. Agora foi. Então vamos acostumar aí a fazer usar o range ao invés de usar a lista em si dentro do for. Eu mesmo não uso muito a lista em si ali, porque a gente vai ver lá quando for resolver, sei lá, o problema de valor inicial, tipo, resolver um lançamento parabólico, a gente vai ter que iterar nos índices, né? Colocar, tipo, I mais 1, I menos 1. E aí vai ter coisas que não vai dar para fazer usando essa função do for. O diferente é um igual, e como é que é o outro? É uma exclamação e um igual. Aí vai faltar ali só uns 2 pontos depois do 0. Aí pronto. Ahá! Então pronto, né? Aí a gente pode... Bom, como dá para mudar ali, né, o tamanho do range, da lista e tal, poderia fazer isso de até quanto a gente quiser. Eu não tinha feito essa última parte desse jeito, mas achei massa do jeito que você fez. É um exemplo, né, que dá para a gente fazer um código que faz uma coisa de várias formas, dá para escrever de várias formas. E é isso aí, acho que era esse o primeiro exercício, né, que era a gente escrever isso. Não dá para salvar aqui esse código? Ele está salvo ali como temp.python lá naquela página ali, lá no users Daniel, ali onde está escrito. Se você quiser salvar em outro lugar, acho que se você clicar ali no arquivo, deve aparecer salvar como. Tá. Tá. Ele vai ficar salvo automaticamente, então, né? Isso, mas vai estar ali ali onde está o caminho, tá vendo? Ali em cima do temp.py, ali na aba. Certo. Aí, Ele salva de 30 em 30 segundos, não é isso? isso. Tá. Então faz o seguinte, cria um novo agora, um novo arquivo, né? Clicando ali na folhinha ali. Isso. Pode apagar isso aí é só... Tá, agora eu vou pôr aqui, ó, vou deixar aqui o... Você vai colocar a sua tela agora, né? Aham. Ok. A gente ir pro próximo. Deixa eu voltar aqui como tava. Só para mostrar aqui, ó, só a única coisa que eu tinha feito diferente era colocar esse else aqui, né? No lugar você colocou um outro if que dá exatamente a mesma coisa. Mas é um exemplo massa aí de que a gente pode fazer a mesma coisa de várias formas. Então aqui, coloquei esse programa aqui que vai ser um pouco mais complicado, eu acho. Que é para criar uma lista com todos os inteiros, né? Aqui eu escrevi 1 a 15, mas vamos colocar 1 a 20. E aí para fazer o seguinte, multiplicar todos os múltiplos de 3 dessa lista pelo elemento anterior da lista. E aí para printar o resultado, né? Então a lista original é assim, 1, 2, 3, 4, 5 até o 20. A lista modificada vai ficar assim, né? Vai ser 1, 2, 2, aí na hora que chegar no 3, como 3 é múltiplo de 3, né? Ó, aí a gente vai multiplicar por 2, vai ficar 6. Aí 4, 5, aqui era para ser 6, mas é múltiplo de 3, então multiplica pelo elemento anterior, que é 5, e aí fica 30. A ideia disso aqui é só para a gente aprender mesmo a iterar aí a manipular, né, os elementos específicos da lista. E aí eu vou dar umas dicas aqui. Esse que eu vou fazer diferente, vamos fazer assim, eu vou colocar aqui, vou deixar aí um tempo, sei lá, uns 5 minutos pra você fazer aí, depois de dar as dicas, né? Aí depois a gente vê.
Então, as dicas são o seguinte. A gente vai usar aí, de novo, né, a função arrange para criar um arranjo com inteiros. Deixa eu arrumar isso aqui. A gente usa a função nparrange para criar um arranjo com os inteiros, igual a gente fez. Depois a gente vai usar um for para iterar sobre a variável, né, que vai representar os índices dos elementos da lista. De novo, a gente vai botar um if para estabelecer a condicional. Vai ser a mesma coisa, só que aqui, o resto da divisão vai ser, em vez de porcentagem 2, vai ser porcentagem 3, né? Para checar se o número é múltiplo. Caramba, eu tinha colocado 10 aqui. Tá, para checar se o número é múltiplo de 3. E aí a gente printa o resultado. A diferença aqui, né, é que não vai ser só checar se é uma coisa e printar. A gente vai ter que ir no meio fazer essa manipulação aí, né? Que seria multiplicar o elemento anterior aqui. Tipo, tem o elemento de índice 2, né? Porque o 1 vai ser o índice 0. O 2 vai ser o índice 1. O terceiro seria o índice 2. Se ele for múltiplo de 3, e ele é, eu multiplico ele por o elemento anterior, ou seja, o elemento de índice 1. Então, aí, em algum momento, você vai ter que escrever aí A colchetes x e A colchetes x menos 1. Vai ter que ter cuidado com a função range também, que a função range para aí um antes do que é, né? Que a gente põe lá. E é isso. Tá. Então, vamos lá. Posso compartilhar a tela aqui? Pode. Tá, ok. Então, eu sei que o começo do código é o mesmo, né? Uhum. Sim. Então, para mim ir rápido, tem alguma coisa que eu pego o código anterior aqui e posso copiar e jogar ele aqui direto? Tem. Pode, abre a aba ali, seleciona a parte Ctrl C. É isso aqui. Dá para pegar até isso aqui. Até que tá bom. Aí Só vai agora ter aqui é 3, né? isso. O range de uma missão foi diferente de 0. Aí agora ele tem que printar a nova lista, não alguma coisa específica. Agora ele tem que alterar a lista original, que é A. Então você vai ter que escrever aí A, colchete X, e aí definir o que a gente falou lá para ele fazer, né? Que seria multiplicar o elemento X pelo elemento anterior. X, qual que é o símbolo de multiplicação mesmo aqui? Primeiro tem que pôr igual, né? Para a gente atribuir o valor a de X. Isso. Aí a gente está falando que o A de X vai ser igual. Ao A de X multiplicado. Isso. Multiplicação, esqueci. É o asterisco. Asterisco por 3, né? Não, a gente quer multiplicar pelo elemento anterior da lista. Então vai multiplicar pelo A de X menos 1. Isso. Certo. Aí só vai ter um problema que lá na linha 3, a gente está fazendo ali, ó, a gente colocou for x em range 0 a 20, certo? Uhum. Só que tá vendo que ali a gente está usando um índice x menos 1. Então, quando x for igual a 0, ali na linha 5 ele vai tentar acessar um elemento que é 0 menos 1, que é o elemento menos 1. Que não vai corresponder ao nosso arranjo ou às coisas. Então, tem que colocar de menos 1 até 20. Não, aí a gente colocaria de 1 até 20, né? Pode rodar? Pode. Aí ele atribuiu o valor, mas como a gente não pediu para printar. Ah, é. Aí aqui dá print. Você pode colocar esse print fora do for e do if, porque aí ele
analisa dentro do for if todos os elementos, muda completamente a lista. No final, você só põe para printar, e ele já printa tudo de uma vez. Printa aqui, né? Isso. Só que é parênteses o argumento do print. Esse colchete vai ser para a gente usar só os índices dos arranjos e das listas. Prontinho. Isso. Só que deu um problema aqui no final, não deu não? Na onde? No quê? Não deu não. Porque você fala porque 19? É. Não, 19 não é... Ah, é, pode crer. Então é isso aí a gente vai usar tipo muito, muito mesmo quando a gente for fazer esse lance aí na quinta linha, principalmente, de especificar o índice do elemento que a gente está utilizando, quando a gente for fazer lá, escrever uma derivada em discreta, né, a gente vai precisar usar esses índices aí. Geralmente a gente usa I ou J como índice ao invés de X, mas isso aí é só mudar. E aí a gente vai ter que especificar lá, tipo, se o nome da função for A, vai ter que colocar A de I mais 1 ou de I menos 1, tudo na mesmo negócio. E ali na terceira linha, você viu que a gente teve que modificar. Tenta colocar um zero ali no lugar do 1 para você ver. Vou colocar um 0 aqui no lugar do 1. Na terceira linha. Isso. Saiu a mesma coisa. Pior que saiu mesmo, calma aí. É porque eu acho que a gente começou aqui na de cima de 1 até 21. Então, mas esse aí tá criando. Quer ver, ó? Depois da linha 2, dá um enter ali no final. Tenta printar aí o A. Ele vai printar uma lista certinho, igual antes de modificar, né? Vai ser 1, 2, 3, 4. Então, ali dentro daquele arrange, a gente está especificando aí o valor dos elementos. Na quarta linha, dentro do for, é o índice que a gente está especificando. Deixa eu ver. Eu acho que nesse caso não vai dar problema mesmo, porque ali na hora que ele colocar ali. Acho que na hora que chegar na quinta linha ali, ó, tá vendo que a gente colocou A, colchetes de X, porcentagem 3. Quando ele colocar ali A de 0, 0 não é múltiplo de 3. não, ele vai colocar A de 0 menos 1, né? Que a gente colocou lá no 6, que é onde daria problema. Você ficaria A de menos 1 ali no final da sexta linha, certo? Se o X for 0, que é o primeiro elemento, no final da sexta linha estaria multiplicando por A de menos 1, certo? Final da sexta linha. É ali no... Sexta linha do código ali no... Você colocou A de... X menos 1. Isso, se X for 0, vai ficar A de menos 1, certo? Ah, Porque X é 0. O primeiro elemento seria 0, porque a gente está começando como 0 agora lá na linha 4, certo? O primeiro elemento do range é 0. E aí teria esse problema, ele vai colocar A menos 1 como índice. Só que o que eu acho que ele está fazendo é o seguinte, ó, como o índice é menos 1, acho que ele vai pegar o último elemento da lista, independente do tamanho da lista, quando a gente coloca um índice negativo. não, é porque nós estamos usando para dar. Não, número inteiro. Não tá certo. Sim. Não, tá certo. Eu tô explicando aqui porque que. Tô tentando explicar aqui, tentando descobrir por que que não deu problema nesse caso. Eu Tá. acho. Posso, Eu acho. posso fazer uma pergunta? Pode. Vamos fazer ele dar problema, que eu quero ver ele dando problema. Que número que eu tenho que colocar aqui para ele dar esse problema? Deixa eu ver. Cara, nesse caso aí. Bom, eu acho que nesse caso aí então, eu acho que nesse caso nem vai dar problema por causa disso que eu tava falando ali no 6. Que tipo, o índice do A começa no índice 0, certo? A lista? O primeiro índice dela é 0, né?
Deixa eu fazer aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Vou compartilhar minha tela aqui, beleza? Pode pegar aí a tela. Vou colocar aqui, ó. Então tava igualzinho você fez aí. Então a primeira coisa que ele está fazendo aqui, ó, eu vou colocar ao invés de printar toda a lista, vou fazer o seguinte. Opa. Vou mandar printar o A de X. E o X, vou tirar esse if também. Então aqui é só para a gente ver, ó. Nessa primeira coluna, ele está printando o elemento que quanto vale na lista, certo? Aham. Deixa eu colocar para aí do 0. Então o primeiro elemento vale 1, mais o índice dele, que é o segundo, que é o X. O X está fazendo um loop dentro dos índices. Então o índice do 1 é 0. O índice do 2 é 1, certo? Se eu colocar aqui agora, ó, x menos 1, igual como estava o argumento lá no... Como a gente colocou como argumento, certo? Na quinta linha, eu acho. A gente tinha colocado assim, né? Ax menos 1, certo? Aham. Então, no primeiro elemento, o índice vai dar menos 1. Então, vai ficar... O que ele vai estar fazendo é calculando A de menos 1. Certo? E o A de menos 1 seria menos 1 vezes... O menos 1 é o índice. O índice começa no 0. O menos 1, eu vou printar aqui o A de menos 1, o que eu acho que ele está fazendo é o seguinte. Quando a gente põe menos 1, como não tem índice menos 1, a lista vai de 0 até 20, ele vai pegar o último elemento, que vai ser o 20. Aham. Entendeu? Então, quando a gente põe ali para fazer... Para colocar assim, ó. Como o 20 não é... Vou colocar aqui. Como o resto da divisão não é 0, né? Porque 20 não é múltiplo de 3. Então, ele nem... Deixa eu ver aqui como está o programa original. Opa. Então, aqui, ó. Aqui ele vai colocar 20, certo? Na verdade, ele não vai colocar por causa disso aqui. Ele vai chegar aqui no A de menos 1, que vai ser 20. O resto da divisão de 20 por 3 não vai ser 0. Então, ele nem vai fazer isso aqui. Entendi. Então, a gente não vai ter um resultado que não tem nada a ver. Não vai aparecer 20 multiplicando aqui do nada. Agora, se eu for colocar um if de A de X dividido por porcentagem 4, aí o 20 dividido por 4, o resultado é 0, seria 5, né? Que é o resto seria 0. Certo. Vê aí. Aí eu acho que ele vai usar... Falei no do 0, né? É. Aí ele vai começar aqui, né? O x vai começar em 0. Então ele vai ver que o A de 0 é esse 1 aqui, né? 1 não é múltiplo de 4, então ele não faz nada. Na hora que chegar no 4 ele faz. No último elemento, o x vai valer 19, certo? E aí o A de 19, né? Se eu colocar o 19 aqui como índice, só para exemplificar, ele vai ser 20. Então o resto de 20 dividido por 4 vai ser 0. E aí ele vai fazer isso aqui. E aí vai ser o seguinte, ó, vai estar falando o último elemento dessa lista, que é o de índice 19, vai ser o próprio elemento vezes 19 menos 1, que vai ser 18. Então, nesse caso, a gente nunca vai ter problema. Mas se a gente pegar lá, for fazer uma derivada, entendeu? Que vai ter que analisar esses índices um por um, e aí você tem tipo um limite para a esquerda e para a direita, de onde seu índice começa até onde acaba. Você pode ter um problema, porque aqui ele tá analisando aí. Quer ver? Eu acho que eu já sei um caso que vai dar um problema explícito aqui. Se a gente colocar 1 aqui,
Ou seja, quando vai para plotar todos, né? Para mudar todos. Opa. Overflow. Isso. Deixa eu só reiniciar aqui o... Tá, então aí a gente vai ter esse problema aqui. Que vai ser bem aqui, né? Bem na linha que a gente definiu o x menos 1. Certo? Ele vai estar fazendo aqui na hora que... Bom, como todos são múltiplos de 1, né? Todos inteiros são múltiplos de 1. Ele vai pegar todos. Na hora que ele pegar o primeiro, como começa no 0, ele vai tentar aqui modificar o primeiro elemento, multiplicando por a menos 1. Mas o primeiro elemento é 1, certo? Então vai ficar 0. Vai ficar 20, porque a menos 1, quando a gente põe um número negativo dentro do índice, a gente está indicando que é de trás para frente. Então ele vai multiplicar por 20. E aí, por aí vai, né? Aí Então só tô falando... Oi? eu entendi o que você fez. Tá, só para explicar que a gente tem que ter cuidado com na hora que for colocar os limites do for, né, aqui no range, para não aparecer índices que não existem na nossa lista ou índices que são negativos, porque aí ele pode fazer uma coisa que não é o que a gente quer que ele faça. Nesse caso aqui, ele vai estar... a gente fala multiplica 1 pelo elemento anterior, mas não tem elemento anterior a 1. Então ele vai pegar lá o 20 e vai multiplicar por 20. E aí vai dar diferente do que a gente queria fazer. Mas basicamente é isso aí. Tá. Tinha colocado só esses dois exemplos do NumPy. Você tem algum... eu estava pensando aqui a gente fazer um Matplotlib agora, mas se tiver, acho que do Matplotlib a gente vai ver só as plotagens básicas, né, de gráficos bidimensionais. Se tiver algum, sei lá, algum exemplo aí de exercício que você queira fazer, a gente pode fazer junto aqui, tentar. Cara, eu até tinha um exercício de mecânica clássica aqui, mas até eu achar ele, acho que vai levar muito tempo. Bom, então, Pode fazer um exercício que você tenha pegado de exemplo aí. Você tem alguma coisa de exemplo? bom, vamos inventar um aqui então. Vamos tentar fazer... Deixa eu ver... Cara, não sei, teria que ser alguma coisa com índices, né? Pra gente fixar essas paradas de índice. Bom, vamos tentar fazer o seguinte, então. Vamos tentar somar, vamos fazer a mesma coisa, eu vou escrever aqui, ó. Markdown. Tá, então bora fazer o seguinte. Bora tentar escrever um programa desse, parecido com esse, só que ao invés de multiplicar pelo item anterior da lista, né, no x-1, vamos tentar somar o elemento atual com todos os outros que encaixaram numa condição. Então vamos fazer o seguinte, ó. Escreva um programa que cria uma lista com os inteiros de 1 a 20 e some cada, sei lá, vou pôr aqui, É da múltiplo do 3. Oi? Cada múltiplo de 3? Pode ser. Vamos colocar assim, ó. Escrever um programa que cria uma lista com inteiros de 1 a 20 e some todos os múltiplos de 3 com todos os outros
múltiplos de 3 menores que ele. Pode ser? Tá. Então seria o seguinte, né? A gente faria aqui Primeiro a gente escreveria aqui, né? É o mesmo código, né? Só que a gente vai implementar coisa no final do código. Isso, a gente vai modificar um pouco, porque agora a gente vai pegar um múltiplo de 3 e a gente vai somar. A gente não vai só multiplicar por um elemento, a gente vai somar por todos os outros, somar ele com todos os outros múltiplos de 3 que são menores que ele, que estão na nossa lista, né? Então, se você quiser compartilhar essa tela aí, Tá. eu vou acompanhando. Então tá. Você quer pegar os números que forem múltiplos de 3 e multiplicar eles por um elemento que E somar eles com todos os outros múltiplos de 3 menores que o 3. menores que o elemento que está sendo analisado. Então, por exemplo, a gente fez aí, né? Até aí a quinta linha vai ficar idêntico. Pode apagar aquele print A lá na lista 3 que a gente fez por teste, né? Então, aí na linha 4 a gente está analisando se o elemento é múltiplo de 3. Certo? Agora a gente vai dar uma nova condição. Vai pegar o A de x, multiplicar pelo anterior. Não, a gente vai pegar o A de x e vai somar ele, certo? Pode apagar esse multiplicar, esse A de x menos 1. Aí a gente soma. E aí a gente tem que fazer alguma coisa para somar esse A de x com todos os outros múltiplos de 3 menores do que ele. Tá, então deixa eu pensar aqui que código que eu vou usar aqui. Eu vou somar o A de x. Uma coisa que a gente podia fazer, só uma ideia, é criar uma variável aí real, né? Que começa com valor 0. E aí a gente põe ela dentro do if e soma nelas o valor do múltiplo de 3 sempre que o múltiplo de 3 é encontrado. E aí a gente só soma essa variável ali na linha 5. Tá. Criar uma variável real. Pode ser uma variável b. Igual a quanto? Aí a gente atribui aí, por exemplo, a de x, porque a de x já vai significar, como está dentro do if, já significa que o a de x que está aí é um múltiplo de 3, certo? Só que a gente quer fazer uma soma acumulativa. Por exemplo, quando chegar no elemento 3, é múltiplo de 3. Então aí o b vai valer 3. Quando chegar no 6, aí a gente vai ter que somar o 6 mais o 3, certo? Porque os dois são múltiplos de 3 e são menores ou iguais que o 6. Então, o que você teria que fazer aí é somar o b nessa mesma linha. Somar o b com ele mesmo. Mais o próprio b. Isso. E a gente só soma o b ali no final. Só que a gente também teria que definir o valor inicial de b, tá? A gente tem que colocar ele igual a 0. Fora do if. Fora do if. Fora do loop, na verdade. Senão, toda vez que for um novo elemento, ele vai zerar o b. E a gente quer que seja uma soma acumulativa. Então, põe lá põe como a terceira linha, né? Depois do np-arrange lá. E antes do for. Aí pode rodar? Pode, acho que vai. Vê aí. 1, 2, 6.
4, 5, 15. Então, ali chegou no 3, né? Ele somou com o próprio 3, que a gente tinha colocado menor, mas vamos colocar menor igual aqui, vai ficar mais fácil de fazer. Então, ele vai somar 3 com 3, vai dar 6. Na hora que ele chegar lá no elemento número 6, ele vai ver esse é múltiplo de 3 também. Então, eu vou somar mais 6, que vai dar 12, e mais o 3, que é um múltiplo de 3 que é menor que ele, né? Uhum. O total vai dar 15. Na hora que ele chegar lá no 9, ele vai fazer a mesma coisa. Vai somar 9, mais 6, mais 3 e mais o próprio 9. Se a gente quisesse tirar dessa soma o próprio número, por exemplo, se a gente quisesse que ali essa lista fosse 1, 2, 3, 4, 5, 9, por exemplo. Ou seja, quando for um múltiplo de 3, ele soma só um número menor, não menor igual. Como que a gente poderia fazer isso? Vai ter que colocar um símbolo de menor aqui. Isso aí a gente podia fazer assim, mas aí seria ali depois da quinta linha, né? Seria na sexta. Seria um outro if. Dá para fazer. Depois da quinta linha. Aí abre um outro if. Coloca if. E for menor. É isso? Pera aí, deixa eu pensar aqui também, que agora eu... Você estava pensando em pôr b menor que o quê? Você queria somar. Peraí, falta falar o que você quer fazer. Eu quero que essa lista, ao invés de ficar 1, 2, 6, 4, 5, 15, por exemplo, ela fique 1, 2, 3, 4, 5, 9, que seria tipo, eu vou somar todos os múltiplos de 3 que vieram antes, mas não vou somar esse múltiplo de 3 que está sendo analisado agora. Então, quando fosse o 3, eu não somaria 3 mais 3, ficaria só 3 ali, entendeu? Ao invés de 6. Tá, então se B for menor que 5, menor que 5, aí qual que é o comando que eu tenho que dar para ele pular o outro comando? Eu tenho que dar um comando aqui para ele. Se B for menor que 5, ele vai fazer o quê? Não vai somar nada? Se B igual. B é a nossa soma, né? É a soma acumulativa que a gente está... B igual a. B igual a... A é a nossa lista, né? Igual a de X. Isso aí ele, acho que, ó... Aí põe aqui o else. Se for maior. Se B for. B é a soma de todos os múltiplos, né? Então, mas aí quando chegar aqui na soma do 6, ele vai pular isso aqui. Quando chegar no B igual a 6, É quando chegar aqui nesse 6 aqui. eu acho que ele não vai fazer isso, não. Ele vai porque, tipo, ó, a gente está definindo B igual a 0 lá fora, né? Aí ele vai chegar aí dentro do if como B valendo 0, certo? Aham. Desse jeito que tá aí, ele vai pegar, vai ver se B é menor que 5, vai ser verdade, porque B é 0, e vai atribuir a B o valor de A de X. Então, por exemplo, quando for A de X for 1, não, se for 1 ele não entra dentro do if, né? Então, quando for 3, ele vai falar que B é igual a 3, e ali na décima linha ele vai somar o B ao 3, e vai ficar 6 da mesma forma. Posso rodar aqui para ver? Pode, mas tem que trocar ali põe 2 pontos no final do else para... 2 pontos no final do else. Tá. Na verdade, outra coisa, desculpa. O else, o else não leva condicional, né? Quem leva condicional é o elif. O else, ele faz tudo que o if não obedeceu, o else faz. Então, se for colocar esse b maior que 5,
explicitamente, teria que trocar o else por um elif. E aí teria que indentar ali o que você quer que... Você quer que execute o 9 e o 10, a linha 9 e 10, se B for maior que 5? Eu, É. eu queria ver o que ia dar, porque eu pensei que quando ficasse menor que 5, ele ia dar o valor da própria lista. Ou seja, quando chegasse aqui no 3, em vez dele somar, ele ia dar o próprio 3, entendeu? Depois, quando o B fosse maior que 5, ele ia rodar normalmente, porque só vem a partir do 5 aqui. Ele, Ah, entendi. entendeu? Tá. Então aí... Tá, beleza. Tenta rodar isso aí. Ó, falta uma indentação ali, né, no elif. Porque o elif é igual o if, né? Tem que pôr um tab ali. Só. Isso. Pronto, agora ele deve rodar aí. Então, Olha, sabe, ele não foi pro... O 6, ele... Vamos colocar aqui 4. é porque, na verdade, esse B é a nossa soma, né? Você quer... Ficou um pouco... Você entendeu o que eu quis fazer aqui? Eu entendi, eu acho. Você quer que não modifique a lista se o índice for menor que 5? Se É, o valor for menor que 3? é só aqui no 3. Nesse caso, eu consegui modificar e ficou diferente no 6. Ficou igual no 6 também, tá vendo? Não queria que o 6 ficasse igual. Ah, entendi. Tá. Então faz assim, ó. Vai ali no if, B menor que 5, né? Aí você põe ali no lugar do B menor que 5, você põe A cochetes X, que é o elemento. Não, pode apagar o B. A gente vai verificar se o elemento é o 3 ou menor que 3. Então põe menor que 3. E aí ele não modifica, se você quis dizer, né? É, ele não vai modificar. Então você pega a sétima linha, pode apagar esse B aí e colocar o comando break, por exemplo. Break não, é continue. Que aí ele vai pular esse loop, se isso for verdade. E aí pode apagar esse elif também, porque tudo que não obedeceu o if de cima vai executar a parte de baixo. E aí só ajustar a indentação para tá tudo... Tem que dar tab aqui ou tem que tirar? Tem que tirar. Tá, tem um problema de indentação aí, só que dá um espaço ali ó, na 10ª linha e na 9ª, antes do que está escrito. Tenta rodar assim. Poxa, calma aí. Agora ele não mostrou o 3, tá vendo? Aham. Tá, faz o seguinte, ó, faz o seguinte, esqueceu uma coisa que é depois desse continue, coloca um else. Aqui. Não, na próxima linha. Na mesma indentação que o if, põe um else. 2 pontos. E aí põe tudo o que está embaixo ali a linha 10 e 11 dentro do else, né? Com a indentação do else. Só dá um tab antes delas. Não, antes dela. Aí. Espera que eu vou copiar aqui. Nossa, Isso. Tenta aí agora. Agora acho que vai. devagar, essa... Continua omitindo o 3. Só queria que não omitisse o 3.
Cara, peraí. Tá faltando um espaço ali no continue. Não é esse o problema, mas tá ali antes do continue, né? Aqui tem que botar um espaço? É. Não é esse o problema. Deixa eu ver aqui, ó. Se o elemento for menor que 3, continue, beleza. Se não for, b igual a x mais b. Tento fazer assim, ó. Pode- Tira aquele printeado final, só pra gente ver o que ele vai printando aí ao longo do que ele tá fazendo. E ali dentro do if, coloca para printar alguma coisa ali na linha 7. Vai lá na linha 7, com a indentação lá, coloca aí print, coloca para printar a de x, colchetes. Essa chave. Aí não colocou a printar nada no final. Não, mas era para ele printar aí já, tem alguma coisa errada. Printou a mesma coisa. Ele não tá printando dentro do if, né? Deixa eu... Tirar esse continue. Continue não tá fazendo nada aqui, tá? Tira essa linha 12 aí também. Só pra gente ver, tipo, se ele printar alguma coisa é porque entrou dentro daquele if. Ele nem tá entrando lá, porque não tá printando nada, né? Então, por algum motivo, ele nem tá chegando naquele if ali. Vamos ver o que ele tá fazendo, deixa eu ver. Ah, tá, ó. Acho que é por causa do seguinte, ó. A gente colocou ali na linha 5 para ver se é múltiplo de 3, certo? Tá. Menor que 3 vai ser só 1 e 2. Mas nem 1 nem 2 é múltiplo de 3. Então, quando ele chegar ali na linha 5, no elemento 1, por exemplo, que vale 1, ele nem vai executar o que está dentro do if. Agora foi. Aí, agora foi. Agora foi. Ahá! Pronto, foi. Caramba, foi... Ah, mas é assim mesmo, né? A gente vai Essa. tentando aí. Até aí. Tipo, eu vou fazendo assim, né? Quando eu vou programar alguma coisa, vai tentando até uma hora vai, porque tem vários detalhes, né, que tem que ficar. Nesse caso aí, a gente estava fazendo tudo certo, você tinha dado a ideia certa, estava escrevendo certo, só que a gente tinha esquecido que, né, que 2 e 1 são múltiplos de 3, então ele nem faz nada. Quando você colocou 4 ali, ele já incluiu 3 e funcionou. Era isso que você queria? Era essa a ideia que você tinha dado, né? A ideia que eu tinha dado lá era ir somando aí, na verdade, o valor de todos os múltiplos de 3 ao múltiplo de 3 atual, né? Vamos dizer assim, no loop da lista. Mas isso aí vai dar um trabalho aí. Aqui a gente tem pouco tempo, eu vou
Vou Tá. pular isso aí. Bora pro Matplotlib. Mas quando a gente for mexer com índices lá, que a gente vai ver, né? Mexer com índices para fazer derivada e tal. E aí a gente vai ter que trabalhar com isso aí. De novo, eu vou estar acompanhando lá. O professor Teldo vai estar fazendo aí. E aí a gente vê. Tá bom, você que sabe. Eu tentei fazer aquilo que você falou, acho que não deu certo a minha ideia, mas tá bom. Não, a sua ideia deu certo. Que você tinha pensado nisso aí, né? Que era excluir só o 3. Isso, e aí somar o resto do jeito que você falou. Mas parece que a soma do que você falou não era isso que você queria. Deixa eu ver se deu. 4, 5. Deixa eu ver. 6. Aí ele está somando, na verdade, só tem. Tá quase certo, né? Porque ali no 6 ele teria que somar o 3, a ideia que eu tinha dado. Mas a ideia foi mal definida também, foi definida em cima da hora, que ficou ruim de entender. Aqui Mas no tá. você tem que colocar um mais 3, é isso? Isso, ele teria que somar 3 aí, lá onde está 24. Ao invés de somar o 9 e o 6, ele teria que somar só o 6 e por aí vai. Mas isso aí é outra coisa, é o que o geral tá certo, entendeu? Tipo, a ideia básica era manipular os índices. Você deu uma ideia aí do que fazer e ficou certo, manipulou certos índices. Então, acho que tá ótimo assim. Tá bom. Pode pegar a tela aí para você se você quiser, sei lá. Tá, eu vou por aqui, eu vou. Deixar isso aqui. Agora vamos aprender a fazer uns gráficos aí. Acho que dá tempo ainda. Cadê o treino? Aqui. Tá. Então, ó, o Matplotlib é um outro pacote aí também, tipo NumPy. A gente vai importar ele para fazer para plotar uns gráficos, né? E ele é uma ferramenta aí que é bem similar ao MATLAB, que o MATLAB faz. Então, é uma ferramenta bem poderosa. Para a gente importar ele, a gente vai... Como a gente não vai querer importar todo o Matplotlib, a gente vai usar só a função pyplot dele, né? Um módulo específico, uma parte específica do Matplotlib. Então a gente vai escrever aí no import matplotlib.pyplot, que é o qual a gente vai usar, né? Como PLT, que é uma abreviação aí para a gente não ter que ficar escrevendo toda hora. Tá. Então, deixa eu abrir uma nova aqui. Eu compartilho, não tem necessidade, só vou importar o arquivo. Pode importar aí, não precisa compartilhar agora não. Qualquer coisa a gente vê depois quando for fazer. Tem que aparecer o que aqui? Eu importei. Não aparece nada quando importa, só. Pera aí, deixa eu pegar a tela rapidinho aqui, vai ser só um segundo para você ver o que aconteceu aqui. Beleza, peraí. Aqui, ó. Aí eu botei e apareceu isso aqui, tá vendo? Tá, acho que é um aviso normal, porque não importou e não fez nada. Embaixo. Passa o mouse em cima daquela plaquinha de exclamação ali. Aí ele tá falando só que foi importado, mas não foi utilizado ainda. Então é só um aviso que não. Beleza. Então pode continuar aí a apresentação. Então a gente importou, né, de maneira similar, a gente vai importar o NumPy também, do jeito que a gente importava, que agora a gente vai usar os dois. A gente vai usar o NumPy para mexer com os arranjos e o Matplotlib para plotar. Tem indentação para fazer isso aí ou pode importar logo embaixo? Não, pode importar logo embaixo, sem indentação nenhuma.
Pronto. Beleza. Então, para a gente plotar aí uma certa função y de x contínua em um domínio, independente dos limites do intervalo, nós precisaríamos aí de um vetor com infinitos elementos, né? Já que existem infinitos números em qualquer intervalo real não degenerado, que a gente chama, né? Que seria um intervalo que começa e acaba no mesmo número. Então, se a gente pegar aí de 1 a 2, por exemplo, tem infinitos números. Mas a gente não pode colocar um vetor com infinitos elementos no computador, né? Então, para isso, a gente vai ter que discretizar esse intervalo, em pegar só alguns pontos dentro desse intervalo que vão representar a nossa função. Então, para isso, a gente vai criar aí um vetor, utilizando a outra função que a gente viu lá, que é o linspace. Vamos criar um vetor aí x com 1000 elementos, que vai de x mínimo aí menos 10 até um x máximo 10. Então, você pode digitar aí x igual np.linspace p.linspace, abre parênteses, uhum, menos 10, que é o x mínimo, né, onde começa o intervalo, vírgula 10, vírgula 1000. Pronto, executa? Não, agora ele não vai fazer nada, a gente só está definindo. E aí, aqui, ó, só mais uma linha que é para plotar. A gente vai plotar, por exemplo, a função x quadrado. A gente pode escrever aí na linha de baixo, sem indentação nenhuma mesmo. Escreve PLT, que é como a gente importou, né, o módulo do MATLAB lá, né, o pyplot. LT plot. E aí o primeiro argumento vai ser o x, o vetor que vai representar o eixo x, no caso é o nosso x mesmo. E o segundo argumento vai ser o y, que você pode pôr aí x ao quadrado, por exemplo. Se você quiser compartilhar a tela aí agora. Tá. Já tá pronto o código aqui, vou rodar, tá? Uhum. Agora, se for ali, ó, tenta ir no figuras, bem ali no lado direito. Ali onde está a variável x, né, no canto superior direito, tem um quadrado escrito o tamanho das variáveis e tal. Mais para a direita. Mais. Lá onde estava o aí para baixo. Para a direita. E aí, beleza, agora desce. Lá tá vendo que tem umas abas nessa janela? Tá. Escrito explorador de variáveis. Aí vai estar a figura, que é o que a gente plotou, né? A gente plotou um x quadrado aí, centrado em 0. A gente plotou ele de menos 10 até 10, que é os limites ali do vetor x. E aí a gente pode fazer isso para plotar aí qualquer outra função. Você pode tentar plotar aí um x ao cubo, por exemplo. Tenta aí para ver. Lá na quarta linha é só mudar o isso. Olha só. E aí ele vai plotando aí pra gente. A gente pode plotar essas coisas aí. Só uma coisa, você pode clicar lá no preferências agora. O que tá isso aqui em cima? Isso aí é do Teams, mas você pode clicar na chavinha ali, ó, que tá aparecendo ali embaixo. Não, aí. Agora vai lá no arquivos. Não, é no console. Deixa eu ver, vamos procurando, clica aí. Ali, gráficos. Lá no saída em linha, tá vendo? Vai ter resolução, altura e largura. Tá. Coloca a resolução aí, pode deixar a resolução essa, mas coloca a largura aí e aumenta para 16 e a altura 9. Aí pode aplicar isso aí, é só para aumentar o tamanho do gráfico, tá, em polegadas, que ele tá bem pequeno. Se plotar de novo, aí ele já aumenta a resolução. E aí, se você quiser salvar essa figura, você pode clicar no disquetezinho ali, ó.
Tá na mesma janela lá onde está o gráfico. Lá, aí. Aí ele vai abrir um menu aí para você salvar a figura. E é isso, não precisa salvar se você não quiser, mas só para mostrar aqui. Eu vou deixar aqui, vamos ver se será que um dia a gente precisa disso aqui. Oi? Não, se algum dia precisar dessa figura aí, precisar chamar uma figura, nós temos uma figura aí para chamar. Tá. Aí você pode ir deletando também as figuras. Você vê que vai ficando um histórico de figuras que você plota, né? As que você não for usar, você pode clicar no Xzinho ali, ó, que tem do lado do disquete onde salvou. E aí Bacana. ele vai excluindo as figuras. Se eu dar um Ctrl Z aqui, ele volta? Não. Então agora a gente só dá uma olhada aqui, vou pegar a tela aqui rapidão, Pode pegar. só para a gente ver umas funções matemáticas que tem no NumPy. Isso aqui são só algumas, tá? Aqui no slide eu vou deixar o link para a documentação, é a lista de funções que dá para utilizar. Tem aqui o seno, por exemplo, né, que seria só escrever np.sin, que escreve em inglês, né, sin. E aí você abre o parênteses e põe o vetor que você quer lá. E aí vai ter cosseno, tangente, arcosseno, arcocosseno, arcotangente. Bom, as funções trigonométricas básicas, né? Tem a exponencial aqui, logaritmo, base E, base 10, base 2. Tem outras também lá na lista. Mas só como exemplo, a gente pode tentar plotar aqui, ó. Eu vou por aqui mesmo, já tá igualzinho tá seu código aí. A única diferença é que eu escrevi isso aqui, deixa eu apagar para deixar igualzinho. E aí se eu colocar aqui no lugar do x quadrado, tenta aí para você ver, por np.seno de x, só que com i. Eu tiro o X vírgula ou põe? Deixa eu ver como é que você fez aqui. Não, x vírgula, e aí np.seno de x. A vírgula vai servir para separar o eixo x do eixo y. O argumento tem que estar entre parênteses também, né? Tem. Argumento do seno, você fala, né? Quer que eu compartilhe? Compartilha aí. Eu acho que eu coloquei um. Tá, deixa eu compartilhar aqui, peraí. Que eu vou falar que eu compartilho, eu quero ficar mudando o código. Tem alguma coisa aqui nesse NP que tá. Isso, faltou um ponto, né? É NP ponto. O NP significa que a gente está chamando ali o pacote NumPy. E aí o ponto que vem depois é a função específica do NumPy que a gente está chamando. Nesse caso é o seno. E aí você vê aí, plotou um seno, né? Seno de x. E aí a gente pode usar, combinar com ao quadrado, ao cubo e tal, e plotar o que a gente quiser, do jeito que a gente quiser. Mas tem que ter noção também que a gente fez só 1000 pontos, né? Então, se a gente colocar aí uma função que varia muito rápido de um lugar para o outro, a gente vai começar a ter um gráfico que não corresponde muito com a realidade, né? O analítico. Como assim? Que você... Desculpa, repete a última coisa que você falou. A gente colocou 1000 pontos, né? Certo? Então, aí nesse caso, a gente tem uma função seno que ela muda suavemente, né? De um lugar para o outro. Mas se a gente tentar colocar uma função que é muito, vamos dizer assim, bagunçada, que vai de um valor muito alto para muito baixo, muito rápido, de um lugar para o outro, pode ser que só isso de pontos não seja suficiente, entendeu? Pode ser que a gente... Bom, eu vou mostrar... Faz o seguinte, ó. Vai ali no lugar do 1000 e coloca 5 pontos para a gente ver o que vai virar. Só 5? Só 5. Só para dar um exemplo de como um número insuficiente de pontos pode resultar numa coisa que não é. Entendeu? Então ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar ali no menos 10, vai calcular o seno de x lá, que vai dar 0,50 e pouco, pelo visto. E aí ele vai pular um pouco, vai lá para o menos 5 já, né? Como só tem 5 pontos. Então ele vai lá, vai calcular o seno lá, e aí vai ter só, para representar todo esse intervalo aí entre menos 10 e menos 5, vai ter só 2 pontos. Então o que ele vai fazer, ele vai ligar esses pontos.
Se for aumentando aí um pouquinho, coloca tipo 50, você vai ver que a figura vai ficando mais bem definida. Com 50 ele já define bem. Aham. Sabe o que é interessante de fazer aqui, que eu pensei na hora? Ah, Fazer aquelas aproximações em série de Fourier, sabe? aham. Cosseno. Certo, dá para fazer também, mas aí seria mais complicado, né? Você fala, Eu pegar qualquer função e tentar descrever ela como uma soma de senos e cossenos. certo, entendi. Eu não sei se tem, tipo... Oi, pode falar. Porque aí dá para ver bem esse negócio aqui, né, que você está falando. Porque Aham, se eu pegar uma dessas funções que ela fica cortando, né, tipo, ela desce um pouco, aí fica com uma função contínua, uma reta, depois vai lá para cima, aí depois contínua, sabe? Aí quando for aproximar isso por seno e cosseno, pelo número de pontos que você vai aproximando, vai ficando cada vez mais fiel ao desenho original. isso, se a gente for cortando o número de termos da expansão em série, né, você fala, Aham. e aí ele vai, quanto menor o número de termos vai ficando pior, é tipo isso mesmo, é isso na verdade, tipo, só, a diferença é que, tipo, lá na série de Fourier, né, acho que todos os termos vão ter um seno, um cosseno, então, mas, bom, é tipo isso, se a gente pegar um limite, né, for pegando mais termos e mais termos, seria igual pegar mais pontos e mais pontos para plotar esse gráfico, então vai se aproximando cada vez mais do real. E aí, isso aí vai ser. É bom que você falou nisso, porque lá para frente, quando for resolver equações diferenciais, a gente vai ver que vai ter que tomar muito cuidado com esse erro, com o número de pontos que tem, porque a solução pode, em alguns casos, ela pode nem convergir para a solução analítica, pode ir completamente fora do que sua equação quer dizer, entendeu? Agora que Então, eu, agora que eu vi, ó, se você colocar em 50, ó, fica um bico aqui, ó. Tá vendo? aham, aham. Um bico aqui. A gente vai ver agora como que plota só os pontos, sem fazer as linhas, ligação entre as linhas, acho que fica mais fácil de ver onde que ele está calculando o quê. Tá, Tá, eu vou pegar a tela aqui de novo rapidão, pega aí. só para mostrar isso aqui. Aí a gente tenta. Então, ó, a gente pode estilizar o gráfico, né? Nesse caso aí ele está plotando como uma linha de cor azul e não tem nenhum marcador. Mas a gente pode colocar um marcador. O marcador vai ser basicamente um ponto ou algum símbolo que ele vai colocar ali no x e y específico que ele calculou. Ou seja, o x e y que existem dentro dos seus vetores, não as linhas que ele está ligando só entre os pontos. O estilo da linha a gente vai poder modificar também, tá? E a cor. E a forma como a gente vai fazer isso é colocando um novo argumento dentro do plot apenas. Dá para fazer. A gente coloca entre aspas aí nessa ordem que está aqui. Primeiro o estilo do marcador, depois o estilo da linha, depois a cor. A gente vai ver aqui, por exemplo, ó, se eu acrescentar aí num argumento na função plot, esse argumento aqui, ó, que põe vírgula, né, depois que põe o seno, abre aspas simples, coloco o, dois hífens e um R, a gente já vai ver o que significa esse símbolo. Poxa, eu nem plotei um negócio aqui, mas, bom, vamos ver aqui primeiro o que significa, então, os marcadores. Esse marcador O, ele significa que vai ser pontos, tá? Então, ele vai plotar pontos onde que correspondem aos valores do seu vetor. Se eu colocar V, vai ser um triângulo para baixo, né? Se colocar o circunflexo, vai ser um triângulozinho para cima. E aí tem esses outros marcadores aqui, são os marcadores preenchidos, porque eles são preenchidos com alguma cor. Tem esses outros tipos de marcadores, tá? Eu vou deixar essa lista aqui agora, nem precisa ficar decorando isso aí não, vai estar aí para ver. Os estilos de linha, tem esse estilo aqui que é pontos, que é só colocar dois pontos entre aspas. Tem esse outro estilo aqui que é os traços com pontinhos. Tem esse estilo tracejado, né, de linha, que é o dois hífens. E tem a linha normal que é só não colocar nada, ou então se quiser especificar pode pôr aí só um hífen, que ele vai plotar do jeito que estava plotando aí. Tem as cores bases também, tá? Essas são as cores básicas aí dos plots. Tem aqui o B, que vai ser o azul, o G, que vai ser o verde.
o R vai ser o vermelho, o C vai ser o ciano, o M magenta, Y esse amarelo aqui, tem o K que é o preto e o W que é o branco. Então vamos tentar plotar aqui agora o mesmo seno, mas apenas com marcadores de X, que lá na tabela vai estar aqui para vocês verem, vai ter o código de X. E na cor magenta, que a cor magenta tem o código M. Então a gente faria isso assim, ó. Escreve aqui. Só adiciona esse argumento aqui ó, no final, ó, vírgula. Abre a aspas simples. Primeiro põe o índice, o código do marcador, que é X. Depois o código da cor, que é M. Fecha aspas simples. E aí plota. E ele deve plotar isso aqui, ó. Plotar uns X aqui roxo. Tá. Se quiser compartilhar aí. Uhum. Cara, eu tô dando risada porque eu tô achando muito legal isso aqui, velho. É massa mesmo. Aqui eu ponho aspas, né? Isso. Primeiro vem o marcador, que é X. Como está sem linha, a gente vai plotar sem linha, já pode colocar direto o código da cor, que é M. E aí é só rodar. Então ali ele plotou um xizinho roxo em todo lugar que é os pontos de verdade, que tem os dados no seu vetor. Se você for ali ó, entre X e M colocar um hífen, coloca um hífen ali para você ver. Entre X e M, colocar um if. Isso, esse vai ser o código da linha, né? Não, é um tracinho mesmo, tipo menos. Isso, agora plota. O que ele vai fazer, ele vai entender o seguinte, ó, X, como você colocou X, ele vai falar, é para colocar os marcadores, onde os pontos existem mesmo, e é para colocar um X. No hífen, ele vai entender, é para ligar esses pontos com uma linha, e o M vai ser a cor. Lá onde você falou que tinha um bico, ó, no menos 5, você vê que é porque só tem um ponto lá e os outros pontos estão do lado, né? Então, como a gente colocou para colocar uma linha, ele só ligou aqueles pontos com uma reta, e é isso que ele vai fazer. Aí vai acabar ficando um bico lá. Se a gente aumentar o número de pontos, por exemplo, ele já deve ficar melhor. Já tá bem melhor, ó. Sim. E aí, bom, basicamente vai ter esses outros aqui que eu coloquei, né? Vou deixar aqui uma tabela que vai ter... Uma não, né? Tem umas 3 tabelinhas aqui com os tipos de marcadores e de linhas de cores que tem. Essas cores que eu mostrei são as cores básicas. Deixa eu só mostrar mais uma coisa, que é... Apaga esse M aí. Não, pode ir aí no seu mesmo. Apaga o M. E aí, pô, vai ter umas cores extras, sem ser essas cores básicas, que a gente não vai poder entrar como código dentro do hífen aí sozinho. Então a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente seleciona o tipo de marcador de linha, que a gente selecionou aí um X e um traço, né, que é a linha normal. E aí a gente coloca outro argumento só para cor. E aí vai ter um número bem maior de cores que a gente vai poder usar. Então depois da aspa simples, você pode colocar uma vírgula. E vai ter o argumento color igual. E aí vai ser uma string, né? Então a gente abre aí isso. E aí vou dar um exemplo aqui de cor que tem. Deixa eu ver. Bom, coloca gray, por exemplo, que é cinza, né? Isso aqui tá errado, né? Não, tá certo, pode ir. Tem gray assim também. E aí ele já muda para uma cor cinza ali. Eu vou pegar aqui rapidão a tela só para mostrar a tabela de cores que tem. Que é uma tabela bem maior do que aquela. Essas são as cores que ele pega do CSS. Opa. Tá, não vai dar para ler aqui porque tá pequeno, mas vai estar aqui a imagem lá no slide. E aí tem várias cores aí, né? Vai ter toda essa lista de cores aqui. Quando a gente for fazer plot bidimensional, né? For plotar funções de 2 variáveis, x e y, não vai dar para plotar mais só com linhas assim, né? Então aí a gente vai poder usar mapa, né? De cores e tal.
E aí vai ter outros gradientes de cores que a gente vai ver, mas para esse tipo de gráfico vai ser basicamente essas cores aqui, aquelas cores básicas, né, que a gente viu, que a gente pode colocar tudo num comando só. Os estilos de linha. Com essas cores aí eu consigo plotar um gráfico com até 4 dimensões, né? Com qual cores? Essa... Porque aí eu substituo a quarta dimensão por uma cor, né? E aí Isso. dá pra plotar. Tá. Entendi. Você fala, tipo, fazer 3 eixos, um X, Y, Z e outra variável como uma cor. E aí fica o gráfico em 4 Tá. dimensões. Tá, eu tenho... eu já... Às vezes a gente vai ter que fazer isso, né? Não sei se a gente vai chegar a ver sistema que vai ter que fazer isso aqui, mas às vezes tem que fazer isso e o Python faz isso mesmo. Eu nunca plotei, acho, um gráfico 3D em si no Python, só no Gnuplot. Mas dá para fazer também. Deixa eu mostrar um exemplo aqui rapidinho de... Mano, cadê aqui? De uns gráficos que eu fiz no Python. Esse aqui, por exemplo, que era... A gente resolveu a equação de Schrödinger, né? E esse plot aqui, ele é feito no Python mesmo, se eu não me engano. Cara, que massa! E a gente vai ver... Eu não sei se vai dar tempo de ver a equação de Schrödinger, mas se não der, com certeza vai dar tempo de ver a equação da onda. Que a equação da onda... Mano, deixa eu achar a equação da onda aqui. Bom, não sei onde está não, mas... Opa. Ela não está aqui não, mas... Ah, peraí, acho que eu sei onde está. Ah, não estou com o negócio pronto aqui. Teria que rodar o programa e esperar negociar, mas é basicamente um vídeo daquele ali, né? Só que em vez de equação de Schrödinger, é a equação da onda. E no Python é bom porque para fazer aquele plot ali na equação de Schrödinger, né? Eu fiz no Fortran, então tinha que fazer o programa no Fortran, abrir lá no Gnuplot, ajustar tudo, e é um trabalhão. Aqui no Python, como tem essa biblioteca Matplotlib, que é bem, dá para fazer essas coisas, a gente vai poder fazer isso aí de forma bem simples, num único programa. Simples assim, bem rápida, né? Deixa eu mostrar aqui uma coisa também que a gente vai ver na aula aí, que vai ser sobre o lançamento parabólico, né? Acho que é essa aqui, peraí. Então a gente vai aprender a fazer um programa aí para resolver lançamento parabólico. E aí ele vai fazer uns plot aqui, né, da velocidade, força de arrasto, gravidade. Isso aí com as ferramentas que a gente tem, que a gente viu, dá para fazer basicamente quase tudo. Acho que a única coisa que não vai dar para fazer com o que a gente viu aqui, que vai ter que ver mais coisas, é como plotar os vetores, né, as setinhas. Mas fora isso, dá para fazer esses plots aqui. E bom, isso aí vai ver aí, né, como que vai ser o andamento. Acho que a gente vai ver, o professor Teldo já falou, né, acho que amanhã vai ser a última aula aí, a gente vai ver um básico de NumPy, como resolver os sistemas lineares e tal. Você não vai me ensinar a plotar esses gráficos de parábola? O professor Teldo eu vou estar acompanhando, a gente vai fazer junto aí. Ah, tá. Eu já ia cair em depressão aqui, cara, porque esses negócios aí eu uso toda hora no curso de mecânica clássica. Eu preciso plotar isso aí, cara. Mas é isso aí, então. Eu vou deixar esses exercícios aqui, né? Que a gente já fez, né? Não, nem precisa fazer, mas vou deixar aqui o NumPy lá, já estava lá nessas aulas aqui todas. Vou colocar mais esses exercícios. E essa do Matplotlib, que tem as listas aí das cores e tal. E aí começa a interpolação semana que vem, aí quando começar sistemas físicos aí, vai chegar aí Bom, acho que uma hora vai chegar nisso aqui, né? Eu coloquei aqui também força de arrasto e tal, já tudo no programa só, a gente pode fazer. E uma coisa interessante que eu vou falar também, que tipo, uma vez, esse programa aqui ficou meio longo, porque tem que colocar umas coisas a mais nele aí, mas uma vez que a gente faz, se a gente escreve assim, tudo em termos de funções, tipo, aqui é uma função que calcula
o valor de x, né, que estima o valor da posição x, posição y, velocidade em x, velocidade em y, aceleração em x e aceleração em y. Se a gente quiser mudar o sistema, não quiser mais um lançamento parabólico com arrasto, quiser sei lá, um oscilador harmônico, a gente vai poder usar basicamente o mesmo programa. A única coisa que a gente vai ter que fazer é modificar aqui as acelerações, né? Se for modificar o método também, esse método aqui é o método de Euler. Se for melhorar o método, vai ter que fazer outras alterações também. Mas basicamente vai ser só modificar a equação. Então, tipo, fica longo mesmo, mas uma vez que está feito uma vez, fica meio geral, dependendo do que a gente for fazer. E aí, acho que é isso aí por hoje. Cara, muito legal, velho. Muito legal. Essa aula foi muito da hora. Valeu, então até amanhã aí. Até amanhã. Pessoal, muito boa aula. Parabéns, Giovanni, por mais uma excelente aula aí, ó, e vai ficar disponível para os alunos. Estava até falando com o nosso diretor adjunto aqui sobre essa aula, Giovanni, e ele ficou muito contente da gente estar usando nessa disciplina o Python, né? Porque se vocês quiserem emprego no futuro, nessa área, né, de física computacional, aprendam a programar com Python. Então, amanhã é a última aula do Giovanni, né, Giovanni? Sobre essa introdução a Python. Isso. E na semana que vem, pessoal, a aula já volta comigo. E aí a gente vai começar com força aí, resolver alguns problemas de física usando técnicas computacionais. Beleza? Demais. Obrigado, Giovanni. Obrigado, Vivian. Obrigado, Daniel. Até amanhã. Amanhã a gente se encontra aqui às 15h30. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.